Conversa Improvisada, o encontro marcado com a música instrumental. A apresentação, Bárbara Damasio. Boa noite para você, ouvinte da Rádio Univale FM. Está no ar mais uma edição do programa Conversa Improvisada em Casa, Arte em Tempos de Pandemia. E na edição de hoje, eu e meu querido Rafaelo de Góes temos a imensa honra de receber o ator, diretor teatral, roteirista Max Reinert e a iluminadora e sound designer Edra Rockenbach. Queridos, sejam bem-vindos, a gente está muito feliz de falar sobre música no teatro. Boa noite, Bárbara, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela possibilidade da gente estar aqui conversando um pouquinho, então, sobre a produção de teatro e a produção de música para teatro e a produção cultural na nossa cidade, na nossa região. Boa noite. Olá, boa noite a todos os ouvintes, equipe, obrigada pelo convite. Meu nome é Edra Rockenbach. É um prazer estar falando com vocês nesses tempos tão difíceis para a nossa classe artística. Espero que estejam todos bem e vamos conversando. Boa noite, Bárbara, todos os ouvintes do Conversa Improvisada, nossos talentosos convidados Max e Edra, para a gente ter mais um programa Conversa Improvisada de muita informação sobre a cultura, sobre a arte, sobre os nossos talentos e as nossas produções locais. Vamos começar falando do evento Ocupação Itajaí Criativa, que está na sua terceira etapa e tradicionalmente é realizado em Itajaí e esse ano está ocupando o universo online. Queria que o Max comentasse sobre o evento e sobre os desafios de estar fazendo, esses desafios que a pandemia nos impôs, de estar realizando esses eventos online. Pois então, menina, esse ano é a terceira edição, do Ocupação Itajaí Criativa. E cada ano ele veio tomando um formato diferente, o formato que a gente achava que era o importante para a cidade, para a comunidade, já que é um evento que a gente faz se utilizando de lei municipal de incentivo à cultura, a gente então acha importante que esse evento dialogue realmente com as necessidades da cidade, Então, no primeiro ano ele teve uma pegada mais de relação à formação, foram oferecidas muitas oficinas, foram 10 oficinas, workshops de 9 horas, e algumas apresentações de espetáculos também nossos, da companhia, No segundo ano, ele foi um projeto de formação, mas aí de formação por um outro aspecto, no sentido de que nós reunimos um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas criou materiais, espetáculos curtos, para apresentar, também para o público. E agora, nessa terceira edição, ela é uma edição que se ampliou bastante no sentido de oferecer fruição para o público. Então a gente está tendo ainda, porque o evento ainda não terminou, ele vai até final de dezembro. Então a gente teve uma programação bem multidisciplinar, ou seja, com bastante áreas. Então a gente teve 3 exposições de artes visuais, uma mostra de cinema catarinense, 3 espetáculos convidados e 2 shows de música. E além disso, 2 oficinas também de formação, uma com o Flávio Andrade, de Joinville, e a outra com a Edra Rockenbach, de Florianópolis, que está aqui conversando com a gente hoje. E aí a ideia também era trazer essas pessoas para assistir esse material e estabelecer bate-papos, conversas, que isso é uma característica também desse evento. Com a pandemia, a gente teve esse desafio duplo, que era
junto com os artistas convidados, como que a gente transforma agora toda essa programação em algo que possa ser visto de maneira online. Então a gente chamou pessoas do audiovisual e fomos aí vendo quais as possibilidades de adaptação. Então as exposições se transformaram em tour virtuais, né? Os artistas vêm, montam uma exposição na Itajaí Criativa, a gente grava com eles, e aí depois esse vídeo fica disponível no nosso canal. Os shows a gente produziu eles também na Itajaí Criativa, gravou, editou, tratou áudio, fez todo o trabalho para que eles pudessem aí ser transmitidos online, né? E os espetáculos convidados, a gente teve, cada grupo realizou daí no caso uma adaptação de acordo com cada seu espetáculo para que ele também pudesse ser exibido via online, ou seja, foi um desafio mas ao mesmo tempo um lugar de muito amadurecimento, crescimento também, né? Porque a gente teve que aprender a lidar com coisas que até então a gente não sabia lidar e foi obrigado a lidar. Quero chamar a Edra aqui para nossa conversa, porque eu acho muito interessante, eu acho que nós, enquanto músicos, temos uma falha aí de direção artística nos nossos espetáculos, quando a gente ainda não tem profissionais de equalização de som, né, técnicos de áudio e de luz, que compõem os nossos espetáculos e trabalham com a gente sendo um músico dentro do espetáculo também. Quero chamar a Edra para falar sobre isso porque eu sinto no trabalho dela que ela, como iluminadora ou sound design, né, fazendo a trilha sonora, ela é mais uma atriz no espetáculo, né, ou ela é mais uma bailarina no espetáculo, ou uma musicista. E eu queria falar dessa importância, né? E eu acho que é por isso que o trabalho da Edra é tão reconhecido, porque ela se coloca artisticamente nas produções que ela faz. Então eu queria que a Edra comentasse um pouquinho sobre essa oficina, ambientação cênico-sonora para tempos de isolamento, como ela vem trabalhando essas questões tecnológicas à distância, enfim, e também falar do trabalho dela num todo, né, nessa questão do entendimento de ser mais um artista dentro do processo, né? Na verdade, o meu interesse por dar oficinas, que eu não gosto muito de chamar de oficina, nem workshop, mas acho que são encontros e diálogos, né, para desenvolver pensamentos conjuntos, né, que eu acho que esses encontros nunca devem ter uma hierarquia, né, eu acho que quem participa tem que ser atravessado por isso e também conseguir colocar o seu ponto de vista e que seja uma troca realmente. Mas esse interesse de compartilhar o meu pensamento vem muito dessa prática do meu fazer, né? Que eu, com o tempo, eu fui descobrindo que tudo que acontece num espetáculo, ele deve ser compartilhado por todos, né? Então vem essa preocupação da separação entre técnico, artista, performer, e eu quis muito começar a pesquisar isso através da minha experiência pessoal, de como interagir ao vivo realmente, e pensar que luz e som são matéria, e que realmente é possível, através de uma operação de som e luz, ajudar a dramaturgia, inclusive criar a dramaturgia e o pensamento da peça, ou da dança, ou de qualquer manifestação, ela pode surgir também de uma inquietação do próprio uso de um equipamento, e esse equipamento com uma extensão do corpo, né, de quem está junto ali, dialogando com o que está acontecendo no palco. Antigamente no palco, né? Já estamos aí há 8 meses usando outros espaços remotos como palco, né? Então, essa preocupação da operação como uma extensão do corpo é uma coisa que me inquietava muito, né? E eu tive a chance, dentro da companhia que eu trabalho, do Cena 11, uma época a gente ficou sem sala de ensaio, e a gente tinha chances de ir pro teatro algumas vezes ensaiar.
E aí eu tive a oportunidade de começar a mexer um pouco com luz, porque acho que as companhias têm essa dificuldade, né? Às vezes você não tem recursos para contratar um técnico, um criador de som e luz desde o começo do processo, né? Então, às vezes se distancia muito o que você quer falar da pessoa que chega, às vezes, um dia antes, 2 dias antes, e você, às vezes, não tem oportunidade de testar as coisas, porque são equipamentos que você não tem em casa. Mas aí quando a oficina, esse encontro, ele foi programado antes da pandemia, né? Então, nesse tempo, não teria como dar uma oficina sem introduzir esses novos questionamentos, né? Essas novas extensões, esses espaços que agora são remotos e todo o questionamento do que é a presença, né? Tanto entre as pessoas que estão dialogando para oferecer um produto, como inclusive o público, né? Que espaços são esses, que tipo de equipamento agora a gente usa e como a gente interage em tempo real com quem está discorrendo sobre esse assunto que se quer chegar no público, né? Então a oficina ela deu uma atualizada, assim, que eu posso conversar com as pessoas também sobre esses questionamentos, né, atuais, né, como resolver isso em tempos remotos. Eu brinco que não existe mais ao vivo, né, porque sempre a internet tem um delay, né, entre quem está produzindo, quem está assistindo. Então, o que é esse ao vivo agora e o que é a presença, né? Bom, as falas de vocês vão nesse sentido, né, de que o artista consiga o espetáculo, né, como um grupo de artistas, dramaturgos, né, seja as várias especificidades dos técnicos, das pessoas que atuam, né, e que propõem esse espetáculo, né, esse enredo e essa apresentação, seja ela musical ou teatral, ou com vários tipos de matérias, né, sendo abordadas, sendo colocadas, sendo utilizadas. É o grande desafio, né? Que chegue ao público, que cause o efeito, né? A reflexão, o efeito desejado, né? Pensado, ou até efeitos que não são pensados, lógico, né? E quando a Bárbara coloca que, às vezes, nos nossos espetáculos musicais, eles são só musicais, né? Eles são alguns, né? Os mais simples. Às vezes a gente sofre esse problema, né? De por questão técnica, por questão de ter pouca gente envolvida e não abarcar, né? Não conseguir abarcar uma densidade maior, né? Quanto aos outros elementos que se pode oferecer para o público. E hoje, a minha reflexão é que hoje isso se torna mais necessário, né? Cada vez mais, né? Nesse mundo cheio de incentivos, né? Vamos dizer assim, visuais, uma competição, né? Pela atenção das pessoas, e as pessoas menos aptas a prestar atenção por mais tempo, né? Em alguma coisa. Essa é a importância ainda maior de uma coerência, de um todo que funcione, né? Seja efetivo, seja rápido, seja inteligente, seja inovador, para conquistar o público, vamos dizer assim, né? Conquistar a atenção desses minutos que tornam-se mais caros ainda, né? Nesse momento de tanta, né? Mesmo já antes da pandemia, agora com novos desafios, mas já em tempos de internet, né, de globalização e de tecnologias avançando, esses novos desafios para a arte. Uma coisa que me vem à cabeça é que quando a gente pensa arte, né, ou um espetáculo, um show, a gente precisa pensar isso como você pode ir lá fazer uma música, estudar, fazer do jeito que você quiser, colocar um espetáculo, né, apresentar num bar ou num teatro ou numa coisa, e simplesmente ir lá tocar sem ter nenhum tipo de preocupação com o que o público, digamos, vai ler ou vai perceber. Mas a verdade é que
e que é que a gente está sempre criando narrativas, né? Por exemplo, quando você escolhe colocar 3 músicas, uma seguida da outra, ela vai tocar ou na memória do público, ou vai causar algum tipo de sensação no público, ela vai se relacionar com o público e com a vivência que aquele público tem. Então, você pode deixar com que essas narrativas aconteçam na sorte, né? Ou você, como um bom artista, pode também propor a esse público que está assistindo alguns tipos de caminhos. E aí, na relação com essa proposta desses caminhos que você vai propor, você vai entender qual é o tipo de narrativa que te interessa criar, né? Porque a gente não pode ser ingênuo. O mundo vive numa disputa de narrativas. Então eu posso criar uma narrativa que seja uma narrativa que oprime, ou eu posso criar uma narrativa que seja uma narrativa que auxilia as pessoas a se sentirem livres. E aí, nos aspectos artísticos, isso vai influenciar o dia a dia daquelas pessoas, né? Não que eu vou precisar fazer um espetáculo que tenha um panfleto, tenha defender uma questão, não é isso. É que a partir do momento que você mexe com as sensações, com a sensibilidade do público, você também está mexendo com o que ele pensa, em como ele vai estar no outro dia, né? Por exemplo, se você vai assistir um espetáculo e ele te traz um tipo de pensamento, aquilo vai para na sua cabeça se mexendo, e você passa a noite com aquilo, e às vezes no outro dia de manhã você acorda e você é um reflexo daquele espetáculo também. Ou de questões que foram levantadas, que às vezes você nem se deu conta enquanto estava assistindo, mas o corpo, o nosso inconsciente, a nossa vida vai se dando conta. Então, assim, é interessante a gente saber que a gente, quanto artista, também age em relação ao público, né? E aí a gente tem que entender qual ação a gente quer realizar. Só completando a fala do Max, eu acho que a música ela tem uma vantagem e uma desvantagem. A música por si só, enquanto elemento audível, ela se completa. Então tá ali tudo que eu pensei, que eu pesquisei, que eu estudei. Então quando você escuta uma música, as coisas estão ali, né? Mas quando ela vai para o campo do visível, seja num palco, num show, num clipe, aí eu começo a entrar num lugar onde as escolhas, mais do que estéticas, elas são éticas, né? Então, como isso que eu quero comunicar com a minha música, ele atravessa outras mídias, né? Como eu trabalho com essas outras informações para que o meu discurso vire verdade dentro dele mesmo, né? E como eu chego, além da preocupação com o público, é uma preocupação ética, né? Do que eu quero comunicar, do que eu acredito e como eu faço essas escolhas para que esse discurso seja de verdade. Verdade, Max. Interessante essa reflexão, que o artista tem essa reflexão num momento onde o mundo todo deixa claro, né? As relações na sociedade deixam isso muito claro, né? Que os outros ramos da sociedade também estão usando essa lógica, né? De narrativas e conduzindo as pessoas para cá, de dominação para cá e para lá, em que o artista se entenda nesse contexto, né? Claro, uma coisa que eu acho importante é que às vezes as pessoas, alguns artistas, ou sei lá quem, tem a tendência a colocar o artista separado da sociedade, né? Como se a artista vivesse num limbo, em algum lugar, tocando harpa e cercado por anjinhos gordinhos, jogando flechinhas, né? E ao contrário, os artistas fazem parte da sociedade, estão inseridos na sociedade, pagam contas como qualquer outra pessoa da sociedade e tem que estar realmente ligados no que está acontecendo, né? E ser um reflexo ou até em alguns momentos, eles são porta-voz de algumas ideias que a sociedade às vezes ainda nem conseguiu terminar de digerir, mas que a partir da música, das artes, do espetáculo, da dança, elas aparecem para o público.
Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para pedir para o Max chamar então a primeira trilha que a gente vai ouvir e comentar sobre a produção. No programa de hoje, a gente vai ouvir as trilhas sonoras que foram compostas, produzidas pela Edra, que está também aqui com a gente hoje, para os espetáculos da Tespes Companhia de Teatro. Então, como primeira faixa, a gente vai trazer lá do baú uma música que a Edra compôs para o primeiro espetáculo em que a gente trabalhou junto, né? É a música da cena final do espetáculo Pequeno Inventário de Impropriedades. Eu não sei se essa música sequer chegou algum dia a ser batizada, né? Para mim ela é a track 9 da trilha sonora do Pequeno Inventário de Impropriedades, mas eu acho que pra gente é legal porque ela é uma coisa que marcou, digamos, o nosso primeiro trabalho em conjunto. É interessante remexer o passado, né? Mas tem algumas coisas, é bom se revisitar, né? Entender os teus processos e como você chegou até aqui. Mas é interessante perceber, essa é uma das poucas letras em português, embora esteja misturado com um refrão em inglês, mas que ainda usa guitarra. Hoje eu trabalho mais com eletrônico, mas já dá para identificar bastante que eu tenho esse recurso, né? As minhas trilhas, geralmente, eu tenho a facilidade, por ser cantora, de inserir, né? Inserir sempre o recurso da voz feminina, e eu uso bastante efeito. Como eu não tenho essa... Porque a trilha que é feita para uma ação, né? Ela não precisa ser completa, não precisa ter todos os elementos, porque existe uma ação que está acontecendo, né? Então as trilhas, tanto para cinema como para artes cênicas, elas têm que ter essa generosidade de envolver o que está acontecendo sem ser a coisa principal, né? Então é só uma voz e uma guitarra. Como eu não tenho essas amarras, né, de ter que ser uma música completa, eu também não tenho amarras de poder super usar efeitos e coisas desse tipo. E claro, tem essa coisa de minhas trilhas, elas têm sempre uma melancolia embutida. E essa trilha do tempo ainda que a gente usava nenhum software para ajudar com edição ao vivo, né, então ela é fechada, né? Você solta a trilha naquele momento e depois, com o tempo, a gente começou a pensar também em trilhas que pudessem conversar ao vivo, né? Com as coisas através de um software mais aberto. Para você que ligou o rádio agora, ou acessou no univale.br/rádio, eu e meu querido Rafaelo de Góes estamos recebendo o ator e diretor de teatro Max Reinert e a iluminadora e sound designer Edra Rockenbach. E a gente vai conferir agora uma trilha sonora que foi composta pela Edra, produzida pela Edra, para o espetáculo da Tespes Companhia de Teatro, a primeira parceria que eles fizeram juntos. Paira sobre nós e mais um pouco, mais pra lá e nós de novo, sem saber, sem ir, sem direção. Calma, quanto mais sinto me bastas, quanto mais tu me afastas, sem saber, sem intenção. Of all the things we so
Para você que ligou o rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, acabamos de ouvir trilha sonora do espetáculo da Tespes, uma composição feita pela Edra, que é a nossa convidada de hoje, juntamente com Max Reinert também, que é nosso convidado, e a gente está falando sobre música no teatro, produção musical, iluminação e tudo isso que compõe um espetáculo. E estamos falando sobre o evento também, Ocupação Itajaí Criativa. Max, queria te perguntar, no processo de curadoria dos eventos, se houve alguma mudança durante a pandemia em fazer a curadoria de um espetáculo, porque veja bem, eu imagino que além do espetáculo existir, ele também agora precisa ter uma produção audiovisual, que muda toda a questão de como esse espetáculo vai chegar para as pessoas, né? Não basta o espetáculo existir, tem que ter essa produção audiovisual. É isso que está acontecendo na curadoria de vocês? Então, na verdade, a curadoria dos espetáculos convidados, ela foi feita no ano passado, né? Quando a gente estava pensando o evento desse ano e se preparando para escrever ele na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Aí, quando chegou a pandemia, o que a gente fez foi mais um trabalho de orientação e acompanhamento com os artistas, né, que tinham sido convidados, para como que a gente ia fazer essa adaptação. Então houve uma conversa, houve todo um pensamento, discussões, mas a gente não mudou os artistas que estavam participando, até porque por motivos até econômicos de sobrevivência mesmo, né? São artistas que estavam contando, digamos, contando com esse trabalho para esse ano, e a gente sabe que muitos dos trabalhos que a gente tinha marcados simplesmente caíram, né? A gente teve a nossa receita em relação a apresentações, espetáculos, caiu em mais de 50%, né? Chegando quase a 60% do que a gente tinha como agenda. Então a gente achou importante manter esses artistas, que eram os convidados, e realmente trabalhar, discutir com eles como que a gente faria essa adaptação. E os espetáculos, os shows de música, na verdade, foi aberto um edital, né? Tanto os shows de músicas quanto as exposições de artes visuais. Foi aberto um edital e a partir dos artistas que se inscreveram, no momento em que a gente estava fazendo a seleção, que dela já foi feita durante a pandemia, a gente já pensou, né, em coisas que a gente achava que eram possíveis de ter menos dificuldade, digamos assim, de fazer o trabalho online. Então, e mesmo assim a gente ainda teve, né, porque, por exemplo, o primeiro show, que foi do Felipe, a gente tinha 5 pessoas, 5 artistas em cena, né, tocando. Então isso é uma quantidade de equipamento grande, e depois de edição de som e de mixagem de som, que dá um certo trabalho, mas a gente também não queria desistir de poder também trazer para as pessoas isso, né, atrações que tivessem grande quantidade de músicos. O segundo show de música já foi um show mais tranquilo, porque era o Lennon e o Vitor Soltal, então eram só 2 pessoas, a base do show já era muito eletrônica. Então, por exemplo, no dia que a gente gravou a live, nós que estávamos praticamente não escutávamos o que eles estavam cantando, né? Os dois estavam usando fone e era quase entre eles, e a gente captava as imagens e o som depois veio direto da mesa de som. Então são coisas que vão acontecendo e a gente vai tentando lidar com isso, né? Sempre trabalhando com o que é possível, com o que a gente tem de recursos, né? Porque a gente sabe que o recurso, as questões audiovisuais são muito caras, mas a gente vai trabalhando com o que a gente tem possibilidade e condições, e oferecer dentro disso o melhor resultado possível para o público. Agora uma pergunta para vocês dois. Passado esse momento pandêmico, que a gente não sabe quando vai passar, se vai passar, né? A gente pensar as novas formas de ocupar
os espaços culturais. Recentemente, eu e o Rafael gravamos uma websérie do programa de rádio no Teatro Municipal vazio, né? Foi uma experiência bem interessante também. Mas perguntar para vocês, o que vocês pensam que daqui para frente, voltando a esse novo normal, que a gente não sabe exatamente o que vai ser, o que fica dessas ações online? Eu acho que na prática a gente não tem muito como entender o que vai acontecer, né? Claro que tá todo mundo se coçando para realmente voltar, mas o que dá para entender agora é que o olhar e os corpos não são mais os mesmos, né? Então a gente tá acostumado para mim, a fulano X já é o fulano X, mas a sua sala, o seu quarto, e onde sempre eu encontro essa pessoa virtualmente, né? Então, 8 meses dentro de casa, o corpo que apresenta não é mais o mesmo, não vai ser o mesmo. Usar máscara já cria um outro tipo de relacionamento. Então, todas essas práticas que a gente está vivendo agora, incertezas, expectativas, elas estão contidas no que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que não seja só as coisas técnicas, mas o próprio fazer vai estar atravessado por esse momento que a gente está passando. Então, não tem como separar uma coisa da outra, mas sim, os espaços, acho que está todo mundo chegando num limite até para conseguir conservar esses espaços economicamente. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas com muita cautela, né? Uma coisa que eu vejo também é que, de maneira nenhuma querendo fazer a linha poliana do apocalipse, né? Que inclusive eu particularmente detesto, aquelas pessoas que ficam procurando em quão bom foi essa pandemia pra gente. Não foi bom, gente, foi horrível, foi péssimo, é ruim viver uma pandemia em qualquer nível, né? Mas a gente tem, ou deveria pelo menos aprender a lidar com algumas questões com essa limitação que nos foi imposta. Então, nesse sentido, a gente teve a possibilidade de fazer muitas coisas, muitas trocas com pessoas que estavam lá do outro lado do país, sabe? Criar materiais e discutir com eles, com pessoas de todos os lugares. Então isso pra gente, de uma certa forma, foi bastante rico, e eu acho particularmente que é uma coisa que vai continuar, num sentido de que acho que a gente, além de produzir as nossas questões presenciais, de teatro, né, principalmente, e acho que de um show também, porque é o lugar do encontro, né, do artista com o seu público, esse encontro verdadeiro ao vivo, né, presencial. Mas eu acho que a gente também vai continuar produzindo algumas coisas que vão se relacionar com outros públicos, com outras pessoas, através de outros canais. Então eu acho que isso é uma coisa que vai realmente continuar, e que pode, de alguma certa forma, auxiliar a gente a se reunir com pessoas mais diversas, né? Que eu acho que, na verdade, é isso que a gente precisa. Cada vez mais, o que a gente precisa é encontrar convergência entre os pensamentos, e encontrar também, aprender a lidar com uma diversidade, né? Que não é nem sempre é agradável, nem sempre é com quem a gente gostaria de lidar, mas você vai entender que existem pessoas diversas no mundo e você precisa conviver com elas. De que maneira? Dentro da lei, dentro do, né? Dentro do que seja bom para todos, mas a gente precisa também aprender a conviver com essas diversidades dentro dos limites, obviamente. Falar sobre esse momento da pandemia e os seus legados, né, para o futuro, para os espetáculos e para a própria rotina das pessoas, é pensar que não foi a questão do tempo nesse período,
de ter tempo livre, porque acho que tempo livre efetivamente não existiu, né? Pelo menos a gente vê na rotina dos professores que estão tendo que se reinventar super rápido e fazer muito mais coisa no mesmo tempo, né? Estão trabalhando muito mais. E muitos de nós, eu também tive essa sensação de que existia uma demanda maior do que o tempo que tinha para fazer, né? Então, não é questão de ter tido tempo livre, mas eu acho que essa perspectiva de pandemia nos trouxe essa busca, né? Essa necessidade de, com acesso à tecnologia, né? A gente se conectar a coisas, a cursos, fazer cursos, falar com outras pessoas. Eu acho que você não pode esquecer que a gente está falando de um lugar de privilégio também, né? A gente tem acesso à internet, tem condições de manter determinadas atividades que estavam aí. Então, só lembrando que é fundamental, né, essa movimentação para ajudar as pessoas que não tiveram as suas receitas ceifadas aí pela pandemia. Então é importante que venha aí a Aldir Blanc, os seus incisos, que os governos tenham consciência disso para que isso tudo que a gente está falando e essas coisas boas possam ser acessadas por todos. Vou dar mais uma pausa aqui na nossa conversa para pedir para o Max chamar e comentar da próxima trilha sonora que a gente vai ouvir. Então, a próxima trilha que a gente vai ouvir faz parte de um espetáculo chamado Meteoros, que foi um espetáculo que a gente estreou em 2013, isso, se eu não me engano, 14, com Denise da Luz e Jonathan Gonçalves em cena. E também ela tem uma música final, que é a que eu vou mandar para vocês ouvirem, que eu acho muito bonita porque ela trabalha um pouco isso que a Edra falou no outro momento, sobre que a trilha sonora, ela não é uma música pensada, né, para ser ouvida aleatoriamente, ela se complementa com as ações dos atores. Então ela tem esse lugar de umas notas que se repetem ou que vão num crescente, porque ela dialoga com o que estava acontecendo em cena. Então quem quiser depois também assistir essa música sendo utilizada em cena, a gente tem o espetáculo Meteoros no nosso canal do YouTube, que é www.youtube.com/Tespcia de Teatro, tudo junto, e lá tem o espetáculo para que as pessoas possam assistir e possam daí também fazer essa relação depois entre a música que vocês vão ouvir agora e depois a música sendo usada na peça. Your heart in my hands was perfect.
Para você que ligou o rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, acabamos de ouvir parte da trilha sonora do espetáculo Meteoro, da companhia Tespes de Teatro, aqui de Itajaí. E no programa de hoje, eu e meu querido Rafaelo de Góes tivemos a imensa honra de conversar com Max Reinert, ele que é dramaturgo, ator, diretor artístico da companhia Tespes de Teatro, diretor de teatro, e também com Edra, falei o programa todo o nome certo, no final eu tô errando, né? A Edra Rockenbach, e a gente conversou sobre o trabalho dela de sound designer e iluminação para espetáculos de teatro, de dança, de música. E eu quero agradecer demais a participação de vocês. Foi um bate-papo super interessante, engrandecedor. Parabenizar também pelo evento da Ocupação Itajaí Criativa e também parabenizar por toda a atuação de vocês na cidade de Itajaí e o reconhecimento que vocês levam da cidade para Santa Catarina e para o Brasil na produção cultural e no profissionalismo que vocês têm ao realizar os trabalhos. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho sobre o que é o fazer artístico. Se cuidem, cuidem de quem está próximo e acreditem na arte como um poder de transformar, de dar alguma alternativa diferente disso tudo que a gente está vivendo, que faz as pessoas pensarem, faz as pessoas sonharem, faz as pessoas entenderem as coisas de novos jeitos e que o impossível vire possível e que a gente consiga construir alguma coisa bem legal daqui para frente. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos e aos nossos ouvintes do Conversa Improvisada. Mais esta segunda-feira de papo sobre cultura, arte, sobre a produção dos artistas locais. Forte abraço, até a próxima. Então, gostaria de agradecer a todos também a possibilidade da gente estar se encontrando, mesmo que virtualmente, podendo conversar sobre arte, sobre cultura, né? Sobre arte, que é essa coisa que as pessoas na pandemia, mesmo sem querer, se deram conta de como elas dependem, né? Disso, da arte para viver, assistindo vídeos, assistindo séries, ouvindo música, lendo, fazendo coisas em casa, mesmo que seja aquele humorista que você acha que não é um produtor artístico, cultural, mas que também está fazendo o trabalho dele lá e que a gente acaba dependendo dessas pessoas para que a nossa vida seja um pouquinho melhor, mais interessante. Como última trilha, então vou trazer uma que é inédita, vamos fazer assim? Que é uma versão da música Feeling Good, da Nina Simone, que a Edra produziu para um espetáculo que vai estrear, na verdade ainda não estreou, vai estrear no dia 13 de novembro no canal da Tespes. Não é um espetáculo da Tespes, mas é um espetáculo que é com o ator Jonathan Gonçalves, é um solo que ele está montando a partir de textos do Marcelino Freire, e que tem a minha direção. Então por isso que eu estou trazendo, porque de uma certa forma, mesmo que não seja um espetáculo da Tespes, mas ele foi criado dentro desse âmbito, tá? E então é isso. Nina Simone, Feeling Good. Birds flying high, sun in the sky. Birds flying high, you know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel.
birds flying high. Breeze drifting home by. Breeze drifting home by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling Na edição de hoje do programa Conversa Improvisada, Arte em Tempos de Pandemia, eu e meu querido Rafael de Góes tivemos a imensa honra de receber o ator, diretor, dramaturgo Max Reinert e a Edra Rockenbach, ela que é iluminadora e sound design. O programa Conversa Improvisada volta na próxima segunda-feira, sempre às 8 da noite, depois da Hora do Brasil, a Hora do Som. Um beijo no coração de todos e até a próxima edição. Conversa Improvisada. Produção e apresentação, Bárbara Damasio.